Olá, turminha, bom dia, como estão? Dia hoje, vou fazer uma aulinha aqui fora, pra gente matar só um pouquinho assim a saudade que vocês estão da escola, certo? Página 35 do livrinho de história de vocês. As grandes navegações. As principais viagens financiadas por Portugal foram as de Bartolomeu Dias, em 1488. Que chegou ao Cabo das Tormentas, hoje conhecido como Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, em 1498, que foi o primeiro a chegar às Índias, e Pedro Álvares Cabral, em 1500, que chegou até o Brasil e depois seguiu viagem para as Índias. As grandes navegações começaram porque Portugal queria descobrir um novo caminho para o Oriente. Assim, teria como comprar seus produtos para comercializá-los na Europa. As rotas terrestres eram dominadas pelos italianos, o que forçou Portugal a procurar uma rota no mar. Caso desse certo, os portugueses teriam muito lucro com o comércio das Índias. Quanto às viagens financiadas pela Espanha, uma grande descoberta foi a de Colombo, que, embora tivesse pensado que havia chegado às Índias, na verdade chegou ao continente americano. O engano foi descoberto por outro navegador, Américo Vespúcio, cujo nome inspirou chamar o continente de América. Então, nós temos aqui as viagens, que são as grandes navegações, as viagens que eram feitas para explorar o mar, por isso navegação, porque tem a ver com navegar, que navegar é no mar, Então, estavam tentando descobrir novos lugares, e assim descobriram as Índias, que é o nosso Brasil, e descobriram também a América. E a descoberta da América foi como? Foi um engano. Foi alguém tentando chegar às Índias que chegou à América e só depois descobriu que não estava nas Índias. E isso levou com que o país levasse o nome de América. Pessoal? Continuando, página 36. O Tratado de Tordesilhas. Em virtude do grande domínio de Portugal e Espanha na navegação, esses países passaram a disputar a conquista dos territórios descobertos. Entretanto, para que não houvesse conflito de interesses, foi assinado entre esses países um acordo chamado de o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado no dia 7 de junho de 1494 e determinava uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde. As terras descobertas até essa linha seriam dominadas por Portugal, e as que estivessem após essa linha seriam dominadas pela Espanha. Lembram que nós falamos disso rapidinho na aula passada? Que foi traçada uma linha no meio do oceano, para que o que fosse descoberto de um lado era de um país e o que fosse descoberto do outro era do outro, para evitar que se houvessem guerras, que se houvessem disputas territoriais. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, já se sabia que as terras ficariam sob o domínio de Portugal, porque encontrava-se antes da linha imaginária. Só que outros países como Inglaterra, Holanda e França não reconheciam tal acordo e por isso não o respeitavam. Esses países passaram a ocupar e dominar as terras de Portugal e Espanha. E Espanha achavam que eram suas. Além disso, esses países também passaram a piratear embarcações financiadas por Portugal e Espanha. Então, o tratado foi feito para que parasse de haver briga, guerra, disputas territoriais por Portugal e Espanha. Só que os outros países não concordaram com esse tratado. Quer dizer, eu também saio para procurar terras e aí eu não posso, porque existia um tratado entre dois outros países. Eu também quero. E que países eram esses? Inglaterra, Holanda e França. Esses três começaram a invadir os países que estavam saindo para buscar novos territórios e começaram a roubar dentro do país, certo? Então, agora eu quero que vocês façam a página 36 e 37 do livro de história de vocês.
36 e 37. Na página 36 diz assim: responda às perguntas a seguir. Letra A. Qual foi o documento criado para evitar conflito entre as duas potências? Então, qual é o nome lá do tratadinho que acabamos de falar, que foi criado para parar com as brigas territoriais? Vai botar o nomezinho. B. Esse documento foi assinado por quais nações? Tia falou, mas se está com dúvida, pode voltar no texto. C. Em qual ano o Tratado de Tordesilhas foi assinado? Tia, não esqueci que você falou, mas está no texto, pode olhar lá. D. Quantos anos antes da descoberta do Brasil o tratado foi assinado? E aí vocês vão olhar. Ah, foi assinado em tal ano, mas em tal ano foi descoberto. Então você vai fazer a continha. Você acha que os reis da Espanha e de Portugal assinaram o Tratado de Tordesilhas se de fato soubessem que existia terras além das demarcadas? Vocês acham? Quer dizer o que essa pergunta? Vocês acham lá que os governantes, esses dois mais potentes, quem são? Portugal e Espanha. Eles assinaram por quê? Será que eles não faziam a menor ideia de que existiam outros lugares a ser descobertos ou eles faziam ideia? Eu acho que eles sabiam. E por isso que eles assinaram. Vamos traçar aqui no meio, né? Então, o que você achar é seu, o que eu achar é meu, né? Questão número 4. Observe os mapas e marque as alternativas corretas. Primeiro quadrinho diz: os colonos que aqui habitavam respeitaram o Tratado de Tordesilhas e não invadiram o território espanhol, verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Os colonos que aqui habitavam não respeitaram o tratado, invadindo o território. Lembra que tia falou que eles começaram a invadir porque não respeitavam, não aceitavam esse tratado? Pois é. O último quadrinho. O território de Portugal cresceu e acabou por transformar-se no mapa atual do Brasil. Então, vocês acham que Portugal ele cresceu? Questão 4. Escreva como foi que Portugal conseguiu dominar quase todo o litoral africano, né? Então, aí vocês vão dizer, se quiserem voltar para ler o texto, podem voltar. E para casa, não vai ser no livrinho de reforço hoje. Hoje vamos trabalhar o livrinho de artes. Muito bem, artes. Peguem arte na página 19, certo? Esse textinho nós já lemos em sala, mas tia vai ler de novo hoje com vocês. Vamos lá? A boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra dizia. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada à carinha. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem a boneca. Então, entenderam o textinho? Briga não leva a lugar nenhum. Então, é bom a gente sempre estar disposto a brincar com o colega, dividir o brinquedo. Porque muitas vezes você pode criar uma intriga, uma briga e nem vai brincar direito, certo? Na página 20, você vai escrever um poeminha de alguma coisa que aconteça ou aconteceu no seu dia a dia, certo? Hoje eu brinquei de carrinho, então hoje você vai criar um poeminha sobre a brincadeira que você brincou. Ou hoje eu fui pro sítio, pode criar um poeminha de você indo pro sítio. Então você vai criar um poema de alguma coisa que aconteceu no seu dia a dia, no seu cotidiano. Certo, pessoal? Lembrando que os poemas eles são escritos em verso e cada conjunto de verso forma uma estrofe. Vocês podem observar que no texto, ó, a linhazinha são os versos e esse conjuntinho aqui que fica separado dos outros é chamado de estrofe, certo? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4 linhas, tá vendo? 4 linhas. Quantas estrofes nós temos nesse poema? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês não são obrigados a fazer o de vocês em 5. Posso fazer em 2, tia? Pode. Posso fazer em 3 estrofes? Pode. Então, você pode fazer em 2 ou 3 estrofes, contanto que cada estrofe contenha 4 linhas, certo?
4 linhas para cada estrofe. Não esqueçam disso. E é importante que exista uma certa rima, ou seja, palavrinhas que têm sons parecidos, como, por exemplo, peteca e boneca, brincavam e brigavam. Tá vendo que tem o som parecido? Eu vou trabalhar de novo. Ó. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, 2 meninas brigavam. Tá vendo como rimou direitinho? Então, tentem fazer essa rima e quando terminarem, tirem a foto e mandem pra tia. Certo, pessoal? Divirtam-se fazendo esse poema. Lembrando que faça um desenho quando terminar. Certo, galera? Desenhe o seu poema. Tchauzinho, até a nossa próxima aula. Beijo!